Ele foi comprar flores para decorar sua mansão e encontrou a mulher que floresceu sua vida. Essa frase parece simples, mas carrega dentro dela a promessa de uma história capaz de emocionar, surpreender e tocar os corações mais endurecidos. Afinal, quem poderia imaginar que um simples gesto de sair de casa em busca de flores, algo aparentemente banal para alguém acostumado com o luxo e a grandiosidade de uma vida de milionário, acabaria se transformando na chave que abriria um capítulo inesperado e mágico de sua vida? É nesse detalhe quase invisível que o destino gosta de agir, usando situações comuns para revelar momentos extraordinários. E é exatamente o que aconteceu com ele naquele dia ensolarado, quando decidiu que precisava renovar os ambientes frios e solitários da mansão em que vivia. O milionário em questão, chamado Eduardo Vasconcelos, era um homem acostumado a tomar decisões importantes, a lidar com investimentos de milhões e a circular em jantares sofisticados. Porém, por mais luxuosa que fosse a sua vida, havia um vazio que ele já não conseguia esconder de si mesmo. Suas mansões eram grandes demais. Os corredores ecoavam o som de sua própria solidão e os jantares requintados sempre pareciam ter um gosto amargo por não serem partilhados com alguém que realmente importasse. Era um homem bem-sucedido, admirado, mas que carregava o peso de não ter com quem dividir os pequenos e preciosos detalhes da vida. E foi justamente por isso que, numa manhã qualquer, ele decidiu que iria até uma floricultura. Queria flores, não apenas para enfeitar, mas porque, de alguma forma, acreditava que aquele gesto poderia trazer um pouco mais de vida para dentro de sua casa silenciosa. Ele não mandou seu motorista buscar as flores, nem pediu para um assistente resolver aquilo. Eduardo sentiu que ele mesmo deveria sair, dirigir, caminhar, escolher, como se fosse algo pessoal de resgate. Pegou seu carro importado, desligou o celular para não ser interrompido por ligações de negócios e partiu pelas ruas em busca de um lugar que vendesse flores frescas. Não queria nada em grandes centros, não queria lojas modernas de shopping, cheias de arranjos artificiais que pareciam mais peças de decoração do que flores de verdade. Queria algo real, simples, que trouxesse o perfume da natureza em cada pétala. Foi então que, sem planejar, seguiu por uma estrada secundária e acabou encontrando uma pequena floricultura de bairro, quase escondida entre árvores e casas antigas. Era uma casinha charmosa, com pintura já gasta pelo tempo, mas que exalava vida em cada canto. Flores coloridas se espalhavam em vasos na calçada, trepadeiras envolviam a fachada e um aroma doce se misturava com o vento. Eduardo estacionou o carro e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um sopro diferente no peito, como se estivesse no lugar certo. Ele entrou na pequena loja e ali o destino lhe pregou a maior surpresa de todas. Atrás do balcão, cuidando delicadamente de um vaso de lírios brancos, estava uma jovem chamada Isabela. Seus cabelos castanhos estavam presos de forma simples. Algumas mechas escapavam e caíam sobre o rosto iluminado pela luz que atravessava a vitrine. Seus olhos tinham um brilho que misturava doçura e determinação, como se refletissem a beleza da própria natureza que ela cultivava. Não havia luxo em sua aparência, não havia ostentação, apenas uma presença genuína e acolhedora. Eduardo, que costumava negociar com magnatas, apresentar projetos grandiosos e tomar decisões que mudavam mercados inteiros, de repente se viu sem palavras diante dela. Sentiu algo que não sabia explicar, o coração acelerado, o silêncio ao redor, como se todo o universo tivesse se calado para que aquele encontro acontecesse. Isabela o olhou, sorriu de maneira simples e perguntou: "Posso ajudar o senhor a escolher flores?" Aquele "posso ajudar" foi muito mais do que uma frase de atendimento. Para Eduardo, foi como se alguém tivesse pela primeira vez em anos realmente oferecido ajuda para sua alma. Ele gaguejou um pouco antes de responder, dizendo que queria flores para decorar sua casa.
Isabela, então, começou a lhe mostrar arranjos, explicando o significado de cada flor, com uma paixão que encantava. Falava das rosas, que representavam amor e coragem, dos girassóis, que seguiam o sol e simbolizava a esperança, dos lírios, que traziam pureza e paz. Sua voz era suave, e cada palavra parecia carregar um pedaço de poesia. Enquanto ela falava, Eduardo não conseguia desviar os olhos dela. Era como se as flores que ela segurava não tivessem vida própria, porque toda a beleza parecia estar concentrada na mulher que as apresentava. Ele comprou mais flores do que havia planejado, não porque quisesse enfeitar todos os cômodos da mansão, mas porque queria prolongar aquele momento, ouvir mais da voz dela, observar mais de seus gestos delicados. Quando saiu da loja com os braços cheios de flores, Eduardo sabia que algo havia mudado. Não era apenas sobre flores, não era apenas sobre decoração. Era sobre ter encontrado alguém que, de forma inesperada, havia despertado nele sentimentos que julgava adormecidos. Ele entrou no carro, mas demorou para dar partida. Ficou parado, olhando para a pequena loja pelo retrovisor, como se não quisesse se afastar daquele lugar. E no fundo do coração, ele já sabia, não tinha sido apenas uma ida para comprar flores. Tinha sido o início de algo muito maior, algo que ele não poderia controlar com seu dinheiro, com sua influência ou com suas estratégias. Algo que nascia naturalmente, como uma semente lançada no solo certo. Eduardo havia encontrado alguém que, em poucos minutos, conseguiu florescer dentro dele a esperança de um futuro diferente. Eduardo voltou para sua mansão naquela tarde, levando as flores cuidadosamente no banco de trás do carro. Mas o que realmente ocupava sua mente não eram as cores ou os perfumes que exalavam daqueles arranjos, e sim o rosto de Isabela. O jeito simples como ela mexia nos vasos, a forma apaixonada como falava de cada flor, como se estivesse apresentando pequenas obras de arte criadas pela própria natureza. Ele, acostumado a lidar com pessoas que só falavam de números, contratos e estratégias, de repente se viu encantado com a simplicidade de alguém que encontrava poesia em cada pétala. Ao chegar em casa, seus empregados ficaram surpresos ao vê-lo entrar com tantos vasos e buquês nas mãos. Eduardo dispensou ajuda. Quis ele mesmo espalhar as flores pelos cômodos, como se fosse uma missão pessoal. Colocou rosas vermelhas na sala de estar, girassóis na varanda, lírios no quarto, e percebeu que cada espaço ganhava vida nova. O silêncio da mansão parecia menos pesado, os corredores mais iluminados, como se aquela atmosfera de frescor tivesse mudado o ambiente por completo. Mas ainda assim, ele sentia que faltava algo, ou melhor, alguém. Durante o jantar daquela noite, sentado sozinho diante de uma mesa farta demais para apenas uma pessoa, Eduardo percebeu que não conseguia tirar Isabela da mente. Lembrava do sorriso dela, das mãos delicadas ajeitando as flores, dos olhos que brilhavam como se refletissem a própria luz do sol. Ele se perguntou quem era aquela mulher, qual era sua história, por que parecia carregar tanta paz dentro de si. Pela primeira vez em anos, ele não pensava em reuniões, relatórios ou investimentos, mas sim em uma desconhecida que trabalhava em uma floricultura simples, escondida no interior. Nos dias seguintes, Eduardo inventou desculpas para voltar àquela pequena loja. Ele dizia para si mesmo que precisava de flores novas, ora que queria aprender mais sobre os significados de cada espécie, mas no fundo ele sabia que não era pelas flores que estava indo. Era por Isabela. Cada visita se tornava um momento especial. Ele chegava, ela o recebia com aquele sorriso leve e começavam a conversar. Primeiro falavam apenas de flores, depois sobre o clima, a rotina da cidade, até que aos poucos os assuntos foram se tornando mais pessoais. Isabela contou que havia herdado a floricultura da mãe, que sempre havia sonhado em ter um espaço onde pudesse compartilhar sua paixão pela natureza com outras pessoas. Não era fácil,
admitia ela, pois o negócio não dava tanto lucro, mas ela jamais desistiria, porque aquele trabalho era mais do que comércio, era uma forma de espalhar beleza e esperança para o mundo. Eduardo a ouvia atentamente, e em cada palavra sentia um contraste com o mundo em que vivia. Enquanto ele conhecia pessoas movidas por ambição e status, ela falava de amor, simplicidade e propósito. Certa tarde, ao perceber que Eduardo observava uma orquídea com atenção, Isabela se aproximou e disse: "Essa aqui é especial. As orquídeas exigem paciência, cuidado e dedicação. São flores que florescem apenas para quem sabe esperar." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a planta e depois para ela, e respondeu quase como um desabafo: "Talvez seja isso que falte na minha vida. Alguém ou algo que me ensine a esperar, a ter paciência, a cuidar de verdade." Isabela não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sorriu e lhe entregou a orquídea, dizendo que talvez fosse uma boa ideia levá-la para casa. Ele comprou, não porque precisava de mais flores, mas porque queria carregar consigo aquele símbolo de paciência e dedicação que, de alguma forma, ela havia colocado em suas mãos. A cada encontro, Eduardo se sentia mais ligado a Isabela. Começou a notar pequenos detalhes, a forma como ela prendia o cabelo, a gargalhada espontânea que surgia quando ele contava algo engraçado, o brilho nos olhos quando falava sobre os clientes que compravam flores para ocasiões especiais, como aniversários ou pedidos de desculpa. Ele percebia que, mesmo sem luxo, ela vivia com mais plenitude do que qualquer pessoa que ele conhecia. E foi em uma dessas visitas que aconteceu algo que mexeu ainda mais com ele. Um senhor de idade entrou na loja para comprar um pequeno ramalhete de margaridas. Isabela o atendeu com tanto carinho, perguntando sobre sua esposa, ajudando-o a escolher flores simples, mas perfeitas, que Eduardo ficou parado, apenas observando. Ele percebeu que o que tornava aquela floricultura especial não eram apenas as flores, mas o jeito de Isabela transformar cada cliente em alguém importante, como se todos merecessem atenção e cuidado. Quando o senhor saiu, Eduardo comentou: "Você trata cada pessoa que entra aqui como se fosse única." E ela respondeu sem pensar muito: "É que todos são. Às vezes, uma flor pode mudar o dia de alguém." Essas palavras ficaram gravadas em sua mente como um eco. Eduardo sabia que aquele lugar e aquela mulher estavam mudando não apenas o dia dele, mas toda a sua vida. Naquela noite, enquanto caminhava sozinho pela varanda de sua mansão, Eduardo começou a refletir sobre as escolhas que havia feito até ali. Havia construído um império, acumulado riqueza e respeito, mas não tinha ninguém com quem dividir os pequenos gestos, como colocar flores num vaso ou rir de uma conversa leve. E então se perguntou: será que a vida não estava lhe oferecendo uma nova chance através daquela mulher? Ele não tinha respostas ainda, mas sabia que não queria deixar de ver Isabela. Cada visita à floricultura era como uma dose de vida que o reanimava, como se o vazio dentro dele fosse preenchido pouco a pouco. E assim, dia após dia, Eduardo percebeu que não havia ido apenas comprar flores. Tinha encontrado um lugar onde sua alma descansava e uma mulher que, sem nem perceber, começava a florescer dentro de seu coração. Os dias foram passando, e Eduardo se pegava cada vez mais ansioso para encontrar uma desculpa que o levasse de volta àquela pequena floricultura. O milionário que sempre viveu cercado de compromissos e obrigações passou a criar brechas na agenda lotada, muitas vezes cancelando reuniões ou adiando viagens para poder dirigir até aquela estradinha discreta e estacionar diante da casinha coberta de trepadeiras, onde sabia que seria recebido por aquele sorriso que, sem ele entender como, já lhe trazia paz. Ele não comentava nada disso com ninguém. Seus sócios, colegas de negócios e até mesmo seus empregados percebiam que havia algo diferente nele, um brilho no olhar que não tinham visto antes, mas não ousavam perguntar. Eduardo sempre fora reservado sobre sua vida pessoal.
No entanto, dentro de si, sabia que estava vivendo uma transformação silenciosa, algo que nenhum contrato milionário ou mansão exuberante jamais havia lhe proporcionado. Em uma dessas visitas, ele chegou em um fim de tarde. O sol se punha atrás das árvores, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, e a luz suave entrava pela vitrine da loja, refletindo nas pétalas das flores, como se o próprio céu tivesse decidido participar da cena. Isabela estava arrumando vasos de girassóis e, quando o viu entrar, sorriu daquele jeito simples que já parecia suficiente para iluminar o coração dele. O senhor voltou de novo, disse ela em tom de brincadeira, mas com uma pontinha de curiosidade. Pois é, acho que essas flores são mais viciantes do que eu imaginava, respondeu ele, tentando disfarçar o verdadeiro motivo de suas visitas. Isabela riu, ajeitando uma mecha solta do cabelo. Eduardo ficou ali, apenas observando seus gestos, reparando como cada movimento dela era natural, nada forçado, como se estivesse em perfeita harmonia com o lugar. Ele começou a perguntar mais sobre sua vida, e aos poucos foi descobrindo detalhes que o fascinavam ainda mais. Isabela contou que havia crescido naquela mesma cidadezinha, que ajudava a mãe a cuidar das flores desde pequena e que, quando a mãe adoeceu, foi ela quem assumiu a floricultura sozinha. Era um trabalho cansativo, mas que a fazia feliz, porque acreditava que a beleza das flores podia realmente mudar a vida das pessoas. Contou também que nunca pensou em deixar o interior, mesmo com todas as dificuldades, porque não imaginava viver longe da simplicidade daquele lugar. Eduardo ouviu tudo com uma atenção rara. Normalmente, em reuniões de negócios, ele ouvia apenas para responder, para pensar na próxima jogada. Mas com Isabela era diferente. Cada palavra dela era absorvida como uma melodia calma, que embalava seus pensamentos. Ele percebeu que Isabela não tinha ideia de quem ele realmente era, e isso o surpreendeu ainda mais. Para ela, ele era apenas um cliente frequente, alguém que gostava de flores. Não havia interesse em sua riqueza. Não havia bajulação. E isso fazia com que Eduardo se sentisse livre, quase como se pudesse ser apenas um homem comum diante dela. Uma tarde chuvosa trouxe uma oportunidade ainda maior de aproximação. Eduardo havia ido à floricultura mesmo com o céu carregado, e quando a chuva começou a cair forte, Isabela o convidou a esperar dentro até a tempestade passar. Ele aceitou, e os dois ficaram ali, sentados em um pequeno banco de madeira ao lado da vitrine, observando as gotas de chuva caírem pesadas do lado de fora. O barulho da chuva, misturado ao perfume das flores, criava um ambiente mágico, quase irreal. Sabe, Eduardo, disse Isabela, chamando-o pelo nome que ele havia mencionado apenas uma vez. Às vezes penso que a vida é como essa chuva. Parece pesada, difícil de suportar, mas quando passa deixa tudo mais verde, mais vivo. Ele a olhou com admiração e respondeu, Você sempre vê poesia em tudo? Não, sorriu ela. Eu apenas aprendi que se não encontrarmos beleza nas coisas simples, a vida fica vazia demais. Essas palavras tocaram fundo em Eduardo. Ele, que sempre buscou grandiosidade, percebeu que talvez tivesse perdido a capacidade de apreciar as pequenas coisas. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo a chuva, até que ele arriscou perguntar, E você? Nunca pensou em sair daqui, viver em outro lugar, conhecer o mundo? Isabela suspirou e disse, Não, meu mundo está aqui. Cada planta, cada cliente, cada sorriso que recebo quando alguém leva flores para alguém especial. Isso é suficiente para mim. Eduardo ficou refletindo sobre aquilo. Para ele, suficiente sempre fora pouco. Queria mais, comprava mais, conquistava mais. Mas ali, sentado ao lado de Isabela, percebeu que havia uma riqueza que ele jamais tinha experimentado, a de estar satisfeito com o essencial. Quando a chuva diminuiu e ele precisou ir embora, algo nele já não era mais o mesmo. Ele se sentia dividido entre o mundo de luxo e pressões que havia construído
e aquele pequeno universo simples que agora o atraía com uma força inexplicável. Nos dias seguintes, Eduardo passou a acordar, pensando em Isabela. Durante reuniões, sua mente se perdia, lembrando do som da risada dela, da forma como falava com carinho até das flores mais simples, como margaridas e violetas. À noite, em sua mansão silenciosa, ele se pegava imaginando como seria compartilhar aquele espaço com alguém como ela, alguém que poderia transformar qualquer ambiente com um simples sorriso ou um vaso de flores bem cuidado. Mas junto com a esperança também vinha o medo. Ele sabia que se revelasse quem realmente era, poderia estragar tudo. Será que Isabela continuaria sendo tão sincera e gentil se descobrisse que ele era um milionário, dono de empresas e patrimônios? Será que ela passaria a olhar para ele de forma diferente, não mais como Eduardo, o cliente apaixonado por flores, mas como um homem rico a quem todos tratavam com interesse? Essa dúvida começou a crescer em seu coração. Ainda assim, Eduardo não conseguia se afastar. Era como se a cada visita ele entrasse mais na vida dela, e ela, sem perceber, passava a ocupar um espaço cada vez maior dentro dele. E naquele ponto da história, o milionário que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, estava prestes a descobrir que o amor verdadeiro nasce justamente onde não se pode comprar nada. No olhar, no gesto, no silêncio compartilhado sob a chuva. Na manhã seguinte, Eduardo acordou cedo, algo raro para ele. Geralmente, seu despertador tocava tarde, depois de uma noite repleta de compromissos, jantares formais ou ligações intermináveis de negócios. Mas naquele dia, antes mesmo de o sol nascer, ele já estava de pé, olhando pela enorme janela de vidro de sua suíte, observando a cidade se iluminar aos poucos. Por mais que tivesse tudo, conforto, dinheiro, poder, Eduardo sentia um vazio que não conseguia mais ignorar. A lembrança de Isabela, com seu jeito simples, iluminava sua mente de uma forma que nenhuma conquista empresarial conseguia. Ele se perguntava se teria coragem de dar um passo adiante, de se aproximar dela de forma mais pessoal, sem máscaras, sem esconder a verdade sobre quem era. Tomou seu café apressado, ignorando os jornais e relatórios que sempre o aguardavam na mesa. Decidiu que iria até a floricultura mais uma vez. Já não precisava de desculpas, não se importava mais em parecer repetitivo. Se estivesse lá, era porque queria vê-la, e isso já bastava. Ao chegar à estradinha de terra que levava até a pequena loja, Eduardo diminuiu a velocidade do carro. O lugar parecia cada vez mais mágico, como se o tempo ali passasse mais devagar. Quando estacionou, viu Isabela do lado de fora, cuidando de um canteiro de rosas. Ela usava um vestido simples, florido, e estava com as mãos levemente sujas de terra. Eduardo desceu do carro e ficou apenas observando por alguns segundos. Aquela cena, para ele, era mais valiosa que qualquer obra de arte que tivesse pendurada em suas paredes luxuosas. Veio cedo hoje, disse ela, erguendo os olhos e sorrindo, sem parecer nem um pouco surpresa com sua presença. É que eu não consegui esperar muito para ver essas flores, respondeu ele, em tom meio brincalhão, mas os dois sabiam que não era apenas sobre flores. Isabela riu, enxugando as mãos no avental. O som da risada dela parecia ecoar em Eduardo de um jeito doce, como se o puxasse ainda mais para perto. Dessa vez, a conversa fluiu naturalmente. Eduardo perguntou sobre as plantas, mas logo desviou para a vida dela. Descobriu que Isabela tinha sonhos pequenos, mas muito profundos. Queria restaurar a parte antiga da floricultura, que estava desgastada, e abrir um pequeno espaço de café para que as pessoas pudessem sentar entre as flores e conversar. Era um sonho singelo, mas que aos olhos dela parecia grandioso. Eu só quero que esse lugar seja lembrado pelas pessoas, disse ela com brilho nos olhos. Que quem passar por aqui sinta que encontrou um pedacinho de paz. Eduardo ficou em silêncio por um instante, admirado.
Ele, que construía impérios, comprara prédios inteiros e investira em negócios milionários, nunca tinha pensado em algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão essencial: criar um espaço de paz para os outros. "E por que ainda não fez isso?" perguntou ele curioso. Isabela suspirou e respondeu: "Porque não tenho recursos suficientes. Mas não me desespero, sabe? Acredito que no tempo certo as coisas vão acontecer." A fé tranquila dela em um futuro melhor, sem ansiedade, sem pressa, mexeu profundamente com Eduardo. Ele sentiu um impulso quase irresistível de oferecer ajuda, de dizer que poderia financiar aquele sonho inteiro em questão de minutos. Mas se conteve. Algo em seu coração o avisava de que, se fizesse isso, Isabela poderia interpretar de outra forma. Poderia pensar que ele estava tentando comprá-la, e isso seria a última coisa que queria. Enquanto a manhã avançava, os dois continuaram conversando. Eduardo ajudou a carregar alguns vasos pesados, algo que provavelmente nunca tinha feito em sua vida. Isabela brincava com sua falta de jeito e ele ria de si mesmo, aproveitando cada instante. Aos poucos, começou a perceber olhares diferentes dela. Não era só gratidão, nem apenas simpatia. Havia momentos em que os olhos de Isabela pareciam hesitar nele por alguns segundos a mais, como se algo estivesse nascendo ali, ainda tímido, mas real. Naquele dia, quando Eduardo foi embora, não conseguiu parar de pensar em uma única coisa: estava se apaixonando. Não era uma atração passageira, não era apenas encanto pela simplicidade dela. Era algo maior, algo que crescia dentro dele com força e que parecia impossível de controlar. Na mansão, os empregados notaram seu humor leve. Ele sorria sozinho, caminhava pelos corredores assobiando, algo que ninguém jamais tinha visto. Seus amigos de negócios, ao telefone, comentavam que ele parecia distraído, mas Eduardo não ligava. Pela primeira vez em anos, não se importava em perder alguns contratos ou deixar reuniões para depois. O que importava era Isabela, mas junto com esse sentimento crescia também o medo. Ele sabia que não poderia esconder para sempre quem era. Mais cedo ou mais tarde, ela descobriria que o homem que comprava flores todos os dias não era apenas um cliente comum, mas sim um milionário, dono de empresas, carros e mansões. E se ao descobrir ela se afastasse? E se o encanto que parecia estar nascendo entre eles desaparecesse diante da realidade? Naquela noite, deitado em sua cama enorme e fria, Eduardo se fez uma promessa silenciosa. Iria conquistar Isabela com quem ele realmente era por dentro, e não com o peso do seu dinheiro. Ele queria que ela se apaixonasse pelo homem simples que existia atrás dos ternos caros, pelo Eduardo que carregava vasos desajeitadamente, que ria das próprias falhas e que encontrava sentido nas palavras dela. O milionário, pela primeira vez, decidiu que precisava ser apenas um homem comum para viver o amor que tanto desejava. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a criar uma rotina que ele mesmo jamais teria imaginado. Antes, sua agenda era organizada por secretários, repleta de compromissos formais, reuniões e viagens. Agora, de forma quase inconsciente, ele passava a planejar seus dias ao redor de uma simples visita à floricultura de Isabela. Todas as manhãs, acordava mais cedo do que o habitual. Seus funcionários estranhavam. Aquele homem que sempre parecia estar correndo contra o relógio, agora deixava de lado conferências internacionais para dirigir quilômetros até um vilarejo esquecido, apenas para comprar flores. Ele inventava desculpas para si mesmo. Dizia que precisava renovar os arranjos da mansão, que flores traziam energia para os ambientes, que estava investindo em bem-estar. Mas, no fundo, sabia a verdade. O que o atraía não eram as flores, e sim a dona delas. Cada encontro com Isabela se tornava especial. Houve um dia em que ela lhe ensinou a plantar uma muda de girassol.
Eduardo, com suas mãos acostumadas a canetas luxuosas e copos de cristal, sujou-se de terra pela primeira vez em anos. Riu quando percebeu que tinha feito errado e a planta caiu de lado. Isabela, rindo junto, o ajudou a corrigir. Aquele momento, simples e despretensioso, valeu mais para ele do que qualquer assinatura milionária em contratos de negócios. Outro dia, Isabela lhe ofereceu um café coado na hora, servido em uma xícara de porcelana antiga que tinha pequenas rachaduras. Para ela, era apenas um gesto de gentileza. Para Eduardo, aquele café tinha um sabor diferente, carregado de algo que ele não conseguia descrever. Não era o café sofisticado de sua mansão, feito por baristas especializados. Era mais do que isso. Era acolhimento, era calor humano, era a sensação de estar em casa mesmo longe de tudo que conhecia. A cada visita, Eduardo descobria mais sobre a vida dela. Descobriu que Isabela havia herdado a floricultura do pai, que sempre lhe dizia que flores carregavam sentimentos. Descobriu que ela trabalhava todos os dias, sem folga, e ainda assim encontrava tempo para sorrir para cada cliente que entrava. Descobriu que ela já havia enfrentado dificuldades enormes, mas nunca desistira do seu sonho. Essas revelações iam mexendo cada vez mais com Eduardo. Ele, que sempre convivera em um mundo onde o poder era medido por cifras e conquistas, se via diante de alguém que não tinha riquezas, mas possuía algo muito mais raro: paz e propósito. Numa tarde chuvosa, aconteceu algo que marcou ainda mais o coração de Eduardo. Ele chegou à floricultura e a encontrou fechada. Preocupado, bateu na porta, mas não houve resposta. Decidiu esperar dentro do carro, até que, depois de alguns minutos, Isabela surgiu correndo com uma capa de chuva velha, trazendo nas mãos uma caixa de mudas que havia ido buscar. Ela estava encharcada, mas sorria como se nada fosse capaz de abalar seu espírito. Eduardo saiu do carro com um guarda-chuva enorme e correu até ela. Protegeu-a da chuva e, sem perceber, ficou parado olhando nos olhos dela por alguns segundos a mais do que deveria. Isabela corou levemente, desviando o olhar, mas não se afastou. Foi a primeira vez que Eduardo sentiu que havia algo ali, uma chama pequena, mas real, nascendo entre eles. Aquela noite, ao voltar para a mansão, Eduardo não conseguiu dormir. Caminhou de um lado para o outro, sentindo um turbilhão de emoções. Pela primeira vez em muito tempo tinha medo, não do fracasso nos negócios, não da perda de dinheiro, mas do risco de perder algo que ele sequer tinha conquistado ainda: o coração de Isabela. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Continuar vivendo essa vida dupla, escondendo quem era de verdade, ou abrir seu coração e contar tudo. Mas, ao mesmo tempo, temia que ela recuasse ao descobrir que aquele homem que parecia tão simples era, na verdade, um milionário. Será que ela acreditaria em seus sentimentos? Ou pensaria que era apenas mais um capricho passageiro de um homem rico, acostumado a ter tudo o que queria? Enquanto pensava nisso, caminhou pelo jardim da mansão. Olhou para os arranjos que havia comprado com Isabela e sentiu uma certeza. Estava disposto a arriscar tudo, absolutamente tudo, para viver aquele amor. No entanto, o momento certo ainda não havia chegado. Ele precisava conquistar a confiança dela primeiro, mostrar que seu interesse era genuíno, profundo e não fruto de sua posição social. Na manhã seguinte, Eduardo decidiu fazer algo diferente. Em vez de apenas comprar flores, ofereceu ajuda para arrumar a vitrine da loja. Isabela ficou surpresa, mas aceitou. Juntos passaram horas organizando vasos, limpando prateleiras e montando arranjos. Eduardo se divertia com a simplicidade da tarefa, e Isabela não parava de sorrir ao vê-lo tão empenhado. Era como se, aos poucos, dois mundos completamente diferentes começassem a se encontrar. De um lado, o milionário acostumado ao luxo. Do outro, a jovem simples que acreditava no poder das flores. E no meio disso, um sentimento cada vez mais forte, que crescia silenciosamente, mas com a intensidade de algo destinado a durar. Naquela altura,
Eduardo já não conseguia mais negar para si mesmo. Estava completamente apaixonado por Isabela. O que começara como uma visita despretensiosa para comprar flores havia se transformado em uma necessidade diária, um ponto de luz que iluminava sua vida. Mas junto com esse amor crescente vinha também um peso enorme, o segredo que carregava. Ele não era apenas o homem simpático que aparecia na floricultura para comprar flores e ajudar na arrumação da loja. Ele era um milionário, dono de empresas, de uma fortuna incalculável e de um nome que carregava respeito e poder. E a cada dia que passava sem contar a verdade, sentia que estava construindo um castelo de sentimentos sobre uma base frágil. Eduardo passava noites em claro, caminhando de um lado para o outro dentro de sua mansão silenciosa. Aqueles salões enormes, que sempre pareciam grandiosos, agora apenas ressaltavam a solidão que sentia. Ele pensava em Isabela, em como ela ria de maneira espontânea, em como seus olhos brilhavam quando falava sobre flores ou quando contava histórias simples de sua infância no interior. Pensava também em como ela confiava nele, abrindo-se aos poucos, compartilhando seus sonhos e suas dificuldades. E esse era o ponto que mais o atormentava. Como olhar nos olhos dela e confessar que havia escondido algo tão grande sobre si mesmo. Ele temia perder aquela pureza que existia entre eles. Se revelasse sua verdadeira identidade, será que Isabela ainda acreditaria que seus sentimentos eram sinceros? Ou pensaria que ele estava apenas brincando com ela, como tantos homens ricos já haviam feito com mulheres simples? Essa dúvida corroía Eduardo dia após dia, mas ao mesmo tempo fortalecia sua decisão de provar que sua aproximação não tinha nada a ver com dinheiro ou status. Foi nesse dilema que ele começou a mudar pequenas coisas em sua vida. Reduziu a presença em reuniões, delegou funções aos sócios, passou a recusar convites para eventos luxuosos. Quando questionado, respondia apenas que estava se dedicando a novos interesses. Na verdade, estava se dedicando a Isabela. Um sábado de manhã se tornou especialmente marcante. Eduardo chegou à floricultura mais cedo do que de costume e encontrou Isabela tentando levantar uma caixa pesada, cheia de vasos. Sem pensar duas vezes, correu até ela e tomou a caixa em seus braços. Ela riu, agradeceu, mas disse que não queria abusar de sua boa vontade. Eduardo respondeu com um olhar sério que estar ali não era um favor, mas algo que lhe fazia bem. Essas palavras ficaram na mente de Isabela durante todo o dia. Havia algo no jeito dele que transmitia mais do que simples gentileza. Havia cuidado, havia dedicação, havia algo que ela não sabia explicar. Aos poucos, ela também se via presa em um turbilhão de sentimentos. Mais tarde, enquanto regavam as plantas juntos, uma chuva repentina caiu sobre a cidadezinha. Eduardo e Isabela correram para dentro da loja, rindo enquanto se molhavam. Por um instante o mundo pareceu parar. O som da chuva do lado de fora, o cheiro das flores no ar e o coração acelerado de ambos criaram uma atmosfera única. Eduardo olhou para Isabela de uma forma diferente, mais intensa, mais profunda. Ele queria dizer ali mesmo o quanto estava apaixonado, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O medo ainda era maior que a coragem. Naquela noite, sozinho em sua mansão, Eduardo finalmente percebeu que não poderia adiar por muito mais tempo. Precisava abrir seu coração, contar tudo. Decidiu que começaria devagar, mostrando a ela aos poucos quem realmente era, mas sem deixar que a revelação fosse maior do que o sentimento que os unia. No entanto, o destino sempre parecia brincar com ele. No dia seguinte, quando foi visitar Isabela, encontrou a loja cheia de clientes. Não houve oportunidade de conversar a sós. No outro dia, ela estava ocupada com fornecedores. E assim, sucessivamente, a revelação foi sendo adiada, alimentando ainda mais sua angústia. Certo dia, porém, algo inesperado aconteceu. Isabela estava preocupada porque o aluguel da floricultura havia subido e ela não sabia como iria arcar com todas as despesas.
Eduardo ouviu em silêncio, sentindo o coração apertado. Ele poderia resolver aquele problema em questão de minutos. Bastava uma ligação para um advogado ou para o dono do imóvel. Mas não fez nada. Não queria que ela descobrisse quem ele era por meio de um gesto financeiro. Queria que ela o visse como o homem simples que ele tentava ser diante dela. Esse conflito interno só aumentava. Ele sabia que não poderia esconder a verdade para sempre, mas também tinha certeza de que precisava encontrar o momento certo. Enquanto isso, continuava vivendo cada segundo com Isabela como se fosse um presente. A cada sorriso dela, a cada gesto simples, Eduardo tinha mais convicção. Estava disposto a arriscar sua reputação, sua fortuna, sua vida inteira se fosse necessário, só para não perder aquele amor que florescia dentro dele. E sem perceber, Isabela também começava a sentir que o coração dela já não batia da mesma forma. Eduardo, com seu jeito misterioso e ao mesmo tempo tão presente, já havia se tornado parte essencial de sua rotina, da sua paz, da sua felicidade. Eduardo já não conseguia mais viver dividido entre dois mundos. A cada dia que passava, a cada visita à floricultura, a cada sorriso de Isabela, o peso de seu segredo ficava mais insuportável. Ele já não dormia direito, já não conseguia se concentrar em reuniões importantes, já não via sentido nas festas luxuosas onde sempre fora recebido com pompa. A verdade é que todo aquele brilho não fazia mais sentido. O que realmente importava estava numa lojinha de flores simples, numa rua tranquila do interior, nos olhos de uma mulher que mudara completamente sua vida. Naquela manhã, Eduardo tomou uma decisão definitiva. Vestiu-se de forma simples, sem os trajes caros que costumava usar, e foi até a floricultura. O coração batia acelerado, como se estivesse prestes a dar um dos passos mais importantes de sua vida. Ao chegar, encontrou Isabela organizando alguns arranjos, com as mãos delicadas, entrelaçando flores, como se criasse poesia em forma de cores. Ele ficou alguns segundos apenas observando, encantado, até que ela notou sua presença e sorriu. Aquele sorriso foi o incentivo que faltava. Isabela, precisamos conversar, disse ele, a voz carregada de emoção. Ela estranhou a seriedade no tom, mas assentiu. Eduardo pediu que ela o acompanhasse até um café próximo, onde poderiam falar com tranquilidade. Sentaram-se e por alguns segundos ele ficou em silêncio, buscando coragem. Finalmente, respirou fundo e começou a falar. Contou a ela toda a verdade, quem realmente era, o império que havia construído, a fortuna que possuía, a vida luxuosa que sempre escondeu. Contou também o motivo pelo qual escondeu tudo. Não queria que ela o visse como mais um homem rico, tentando impressionar uma mulher simples. Queria que ela o conhecesse pelo que realmente era, pelo coração, não pelo dinheiro. Enquanto falava, Eduardo observava atentamente as reações de Isabela. Ela parecia atônita, tentando absorver cada palavra. Por fim, quando ele terminou, fez uma pausa longa e disse: "Entendo se você não quiser mais me ver, mas precisava ser honesto. Eu não posso mais esconder o que sinto, Isabela. Eu te amo de verdade." Um silêncio pesado pairou entre eles. O coração de Eduardo parecia prestes a explodir de tanta ansiedade. Até que, finalmente, Isabela respirou fundo e respondeu: "Você deveria ter confiado em mim desde o começo, mas eu entendo o motivo." Seus olhos se encheram de lágrimas, mas um sorriso tímido surgiu em seus lábios. "A verdade é que eu também me apaixonei por você, Eduardo. Não pelo homem rico, mas pelo homem que vinha todos os dias, que carregava caixas comigo, que ria da chuva e que me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo." Eduardo sentiu uma onda de alívio percorrer todo o corpo. Sem conseguir se conter, segurou as mãos dela sobre a mesa e beijou-as com ternura. Naquele instante, ele soube que havia encontrado não apenas o amor, mas também a certeza de que poderia ser verdadeiramente feliz. Os dias seguintes foram de pura transformação.
Isabela conheceu aos poucos o outro lado da vida de Eduardo. A mansão, as empresas, os compromissos, mas para surpresa dele, ela não se deslumbrava com nada disso. O que realmente importava era estar ao lado dele, seja no jardim da mansão ou na simplicidade da floricultura. E isso fez com que Eduardo tivesse ainda mais certeza de que havia encontrado a mulher certa. Meses se passaram e a relação só crescia. Eduardo ajudou Isabela a expandir a floricultura, mas sem tirar dela a essência do trabalho. Ela continuava a cuidar das flores, das combinações delicadas, dos arranjos que encantavam clientes. Ele, por sua vez, fazia questão de passar o tempo ali sempre que possível, dizendo que aquele lugar era o único onde se sentia verdadeiramente em paz. Um ano depois, Eduardo decidiu dar o próximo passo. Preparou uma surpresa. Levou Isabela para o jardim de sua mansão, que havia sido cuidadosamente decorado com flores vindas diretamente da loja dela. Havia velas, luzes suaves e o som de um quarteto de cordas tocando ao fundo. No centro do jardim, um arco feito de rosas brancas. Isabela, ao entrar naquele cenário, ficou emocionada. Eduardo, então, segurou suas mãos, ajoelhou-se diante dela e disse: "Foi entre flores que eu encontrei o caminho para o meu coração. E é com flores que eu quero selar o nosso destino. Isabela, você aceita se casar comigo?" As lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto um sim emocionado escapava de seus lábios. Eduardo a abraçou com força, sentindo-se o homem mais feliz do mundo. Poucos meses depois, o casamento aconteceu. Foi uma cerimônia inesquecível, realizada no mesmo jardim onde ele havia feito o pedido. Amigos, familiares e até alguns clientes da floricultura estavam presentes. Isabela, vestida de branco, parecia ainda mais radiante do que todas as flores ao redor. Eduardo não conseguia tirar os olhos dela, como se tivesse medo de acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho. Quando trocaram votos, ele prometeu que cuidaria dela para sempre, que seria seu parceiro em todas as batalhas da vida. Ela, por sua vez, prometeu que nunca o deixaria esquecer o valor das coisas simples, do amor genuíno, que não se compra nem se mede em números. E assim, entre aplausos, lágrimas de alegria e o perfume das flores, Eduardo e Isabela selaram sua união. O milionário que um dia entrou numa loja de flores apenas para decorar, sua mansão saiu de lá com muito mais do que poderia imaginar. Encontrou a mulher que floresceu sua vida, seu coração e seu futuro. E viveram juntos uma história de amor que nunca murchou, como um jardim eterno que renascia a cada novo amanhecer. Você gostou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.